Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu avisar a galera que eu cheguei. Oi, Paulinha, oi, Wilson. Tudo bem, gente? Gente, deixa eu avisar aqui que eu cheguei. Só um instantinho. Estou avisando aqui. Boa noite, boa noite. Oi, Sione. Oi, Paula. Tá, a pessoa ainda tá chegando. Tô chamando aqui, peraí. Rafa entrou. Oi, Rafa. Deixa. Rafa, me convida que eu te chamo. Hoje tá calor. Gente, o tempo tá muito assim, temperamental. Tá maior calorzinho hoje. Ontem frio e hoje calorzinho, sabe? Esse tempo tá muito temperamental, assim. Bem-vindo todos, tá? Oi, Polly. Bem-vindo. Eu adoro esses coraçõezinhos, gente. Rafa, deixa eu ver, eu tenho que chamar você? Deixa eu achar aqui, peraí. Não. Tem que fazer assim, você tem que me chamar, Rafa. Oi, Jorge. Ou eu tenho que convidar? Ótimo. Então chama mesmo. Obrigada. Eu sou meio atolada, porque sempre sou eu que te convido ou você que me convida. Eu acho que tanto faz, né? Eu tô vendo aqui como é que eu te convido. Peraí. Adoro esse fogo. Como é que vocês fazem isso? Adoro. Adoro. Fica mais divertido assim. Deixa eu ver. Pronto. Ué? Peraí. Olá! Olá, querido. Tudo bem? Oi, Bem-vindo. Martinha, tudo bem? Tudo. Tá frio aí? Tá um pouquinho. Nada Ah, demais, mas nada que um moletomzinho não aguente. gente, estou super feliz. Quero agradecer primeiramente o Rafa ter aceito o convite, né? Meu colega poderoso. É engraçado que a gente se viu, estava em Campinas, na UL, ultrapassando o limite. E aí o Rodrigo até falou, esse aqui eu olhei assim, vi, mas nem imaginava que a gente ia se conhecer depois, estar no Power Training, que tudo foi acontecendo, ficar amigo. Sua esposa é uma fofa, super gosto dela, né? Ela tá por aí para dar tchau? Daqui a pouco ela aparece, ela tá ali em cima ali. Daqui a pouco ela vem dar um cheiro aqui. Então tá, Rafa, por favor, se apresente, fale quem é É, você. Uhum. primeiro, gratidão pelo convite, Marta. Foi um prazer enorme ter te conhecido também. E tá aqui, né? Depois a gente já começou a trocar ideia, você foi lá fazer aula comigo, e aí já Uhum. estamos nessa pegada aí de trocar informação, de contribuir aí com as pessoas sobre os nossos conhecimentos, né? E gratidão, Uhum. gratidão pelo convite. Muito bem, para quem não me conhece, eu sou Rafa Branco, yoga trainer, é, pratico yoga aí já há algum tempo já, são 22 anos nessa filosofia prática de vida, dou aula há quase 20, né? Mais ou menos pelas minhas contas aqui, e, e o yoga para mim é um estilo de vida, né? E estou aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre, trocar algumas ideias, saber o que o yoga aí pode nos trazer aí como uma ferramenta de evolução, né? E de também de ter mais consciência aí da nossa própria espiritualidade.
Eu acho que, por exemplo, eu também trabalho com o corpo, né? Eu não deixei, eu comecei. Eu tenho. O Rafa é novo, eu tenho 57. E ele estava falando assim: nossa, ele está trabalhando há 22. Eu estou trabalhando dando aula há 36 anos, olha isso. Assim, não deixei Nossa, de educação física, sou apaixonada pelo corpo. E uma coisa muito interessante, que eu acho que é legal a gente, até antes de falar do yoga e da espiritualidade, é que você é mais novo do que eu. Eu sou de uma época onde as pessoas, e eu sinto que isso até existe até hoje, tanto o pessoal da espiritualidade quanto o pessoal mais intelectual separava cabeça e corpo. Assim, tipo, dava ênfase para a cabeça, tipo assim, ser engenheiro, ser médico, estudo, o espiritual é uma coisa nobre, algumas profissões são nobres, e esqueciam o corpo, esqueciam o corpo. E eu tive a sorte de ter dons espirituais, e eu sentia, ai, que gracinha, quem é? Chegou para é o ouvir a Silva. conversa, veio abençoar. Olha que linda. E aí eu percebi, e eu acho que, peraí, deixa eu esperar ele voltar. Que isso acontece às vezes, gente. A gente tá em estados diferentes. Pronto, já voltou. Voltou, né? Isso acontece às vezes que eu estou falando, a gente está em estado diferente e tem essas oscilações de energia, né? Tá me ouvindo, Rafa? Sim, sim. Só estava Ah, tá. aqui respondendo aqui. O pessoal É está entrando aí a porque pouco. congelou um pouquinho pra gente, congelou um pouquinho aqui pra gente você, mas agora voltou. E uma coisa que eu percebi quando a gente abriu a espiritualidade abriu, é que eu fazia toda a leitura através do meu corpo, tanto da energia, assim, até hoje eu faço isso. Eu faço a leitura através do meu corpo. Meu corpo sente as energias, né? E aí eu fui perceber, sou apaixonada por educação física. Eu acho que o corpo ensina, e você vai falar sobre isso, como o movimento ajuda a gente a ultrapassar o limite do corpo, mas isso pode ser usado na vida. Eu fui batendo de encontro com aquela crença assim, a espiritualidade nega o corpo. Você é intelectualizado nega o corpo. E hoje a gente vive um momento de mundo que às vezes também caiu no outro extremo. É, usa o corpo como uma coisa assim, temos que botar silicone, botar bunda, deixar um corpo perfeito, entre aspas, massificar o corpo, e também está perdendo contato com esse corpo, sabe? Nada contra, não é preconceito, você pode fazer o que você quiser, desde que você não perca o contato com o corpo. Então, uma das coisas que eu gostaria de falar é como a yoga, conversar com você, como a yoga tem essa conexão corpo e vida, porque o oriental não é separado, né? Uhum. Exatamente, né? Na verdade, a palavra yoga significa união, integração, né? Primeiro, de si mesmo, mente, corpo e emoções, para estar conectado com a essência, né? Se você não tiver esse nível de consciência, que são três coisas que estão interligadas, você perde um pouco dessa consciência, né? E Uhum. então daí é a essência, né? Consigo mesmo. Para que depois que você esteja integrado, conectado consigo, você consiga então se conectar com o externo, né? Porque senão é o Uhum. externo te influenciando e você Uhum. aqui dentro é, se fechando, né? E aí você dá Uhum. mais atenção para aquilo que é externo do que para aquilo que é interno. Então essa é a percepção que eu tenho do yoga, como uma filosofia prática de vida que visa autoconhecimento. Então é para dentro, é se autoconhecer, né? É perceber a mente, observar a mente, né? Que o intelecto faz parte de todo um processo, né? Mas saber que o seu físico é o seu templo, né? E que Perfeito. as suas emoções elas estão totalmente ligadas e para criar vários tipos de processos, né? Inclusive químicos para a nossa própria existência, né? Então é algo
que realmente para mim integra, né, todo esse conceito da mente, do corpo, das emoções, né, a parte da espiritualidade, que é um bem de todos os seres humanos, que não é religião. Espiritualidade não tem nada a ver com religião, né? E é algo nato da gente, e a gente tem isso, é uma conexão. Talvez quem acredita em Deus, ou quem acredita no universo, ou enfim, cada um pode ter a sua crença, independente, cada um vai ter a sua espiritualidade, né? E é uma conexão com a gente, conexão com a natureza, isso é a espiritualidade, e a gente está consciente dessas coisas. Uhum. E boa noite, Itália, eu não sei, eu sei buongiorno. Boa noite em italiano, eu não sei. Como é que é? Quem sabe como é que é? Boa noite, italiano. Gratidão, Giuseppe, está lá na Itália. Eu ia falar Sevilha é na Espanha. Né? Uma coisa que eu acho interessante é que na minha busca de autoconhecimento, eu fui fazer as meditações do Osho. E minha primeira virada de chave, gente, isso eu tinha 18 anos, fazia as meditações do Osho. O Osho tem muitas meditações que trabalham com a respiração. E eu resolvi levar para os meus alunos, porque eu estou falando isso há anos atrás, eu era estagiária de educação física, mas eu tinha uma turma sozinha, sem professor nenhum, porque naquela época era uma outra história, né? E eu resolvi levar a respiração do Osho para os alunos, e um aluno regrediu. E ali eu pude ver na prática a força de uma respiração. Ele voltou para a posição de um senhor de 45 anos, eu com 18, ele voltou para a posição de feto e só chorava eu. E agora? E agora? Graças a Deus eu percebi ali que o amor, eu sou bem verdadeira, eu acho que tem horas que você tem que estudar, você tem que ter ferramentas, mas tem horas que o amor cura, sabe? É além de ferramentas, é além de técnicas. E quando eu falo que o amor cura, é a tua vontade de tirar a dor do outro. Verdadeiramente é a tua vontade de amor lá dentro. E eu falei, cara, eu não sabia o que fazer, eu tinha só 18 anos. Eu abracei o homem e falei, vou fazer o nascimento desse homem. E segui minha intuição, falando que tá tudo bem, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Você nasceu para ser feliz, eu te amo. Eu te amo. E falava um monte de coisa, e o homem saiu daquele estado. E assim, o Rafa é super generoso, fez trabalhos de respiração com a gente na aula dele, ele faz esse trabalho de respiração. Eu quero que ele fale sobre a força da respiração. Porque se a gente parar para pensar, a gente fica dias sem comer, dias sem beber água, dias sem dormir, né? Dias sem ir no banheiro, mas respirar é minutos. Como a respiração é vida. E a gente não tem ficar mais consciente com o Covid, mas a maioria das vezes a gente não tem a consciência da força da vida. E como o yoga auxilia com esses exercícios respiratórios a você acessar as suas questões, acessar outras que... Vou passar a bola aí para você. Então, na verdade, você já falou tudo, né? É o sopro da vida, né? A respiração é o sopro da vida. Primeira coisa que você faz quando nasce, a última que você vai fazer quando morrer. E para a gente ter essa noção, né, que você fez essa analogia de como é importante respirar, né? Porque os seres humanos são capazes de se adaptar a coisas que a gente às vezes nem consegue entender, né? Às vezes o cara sofre lá um desastre natural, fica soterrado, não sei quantas semanas, e sai de lá vivo, né? Porque teve a sorte de conseguir um pouquinho de água, mas ficou semanas sem comer. A gente aguenta dias sem beber água, mas quanto tempo a gente fica sem respirar, né? Pouquíssimo tempo, alguns treinam mais, outros menos. O yoga proporciona um aumento da nossa capacidade respiratória, sem dúvida, através de técnicas, mas realmente respirar é fundamental, e o yoga traz isso como uma ferramenta muito potente através do pranayama, né? Que é a captação, o domínio e a expansão da energia através da respiração. E a gente acha que respirar é só para se manter vivo, né? É só para ter energia, mas na verdade a respiração está vinculada completamente às nossas emoções, né? Não só ao fluxo de energia, mas principalmente ao próprio controle das nossas emoções. Quem é que nunca ouviu falar, né? Principalmente
as pessoas antigas falavam, você tá nervoso? Respira fundo, conta até 10. Uhum. Por quê? Porque você tem a capacidade de mudar o estado, seu estado emocional, né, através de uma respiração. Então, o yoga ensina dezenas de técnicas respiratórias, tanto para você diminuir a tua ansiedade, né, a controlar o teu medo, a aumentar a tua euforia, o teu estado de consciência, de alerta, né? Então tem muita coisa que através da respiração a gente pode vivenciar. Para mim é uma das ferramentas mais importantes. As pessoas perdem, né, a consciência respiratória porque é um processo autônomo. A gente não precisa prestar atenção na respiração. Você respira porque tem que respirar, o corpo já sabe, o cérebro já foi programado para vários dos nossos órgãos, né? A maior parte deles são assim. E o yoga ele é muito interessante que ele muda o processo através da consciência e aí você cria novos padrões, né? Você leva a consciência aos seus órgãos que antes você... Por exemplo, quanto que você leva a consciência para a respiração, né? Só quando está se afogando, que você percebe que tem que respirar, né? Senão você não leva a consciência para o ato. Quando que você percebe, né, que você está ficando nervoso e a tua respiração começa a ter uma leve aceleração e, consequentemente, teu batimento cardíaco também acelera. E aí você cria uma série de processos químicos dentro da gente que dá adrenalina, né? Então, por isso que a gente tem essa programação quase de fuga e luta, né? É a síndrome de fuga e luta. Você tem que estar sempre alerta, você tem que estar sempre assim. Então, isso cria um estado de tensão e até de estresse, e o estresse não é ruim. Às vezes o estresse, ele é bom, né? Então, só que tem que ter o nível, tem que ter um pouco de controle sobre isso. E a respiração, ela é fundamental, né? Para a gente aprender que através de respirações simples, você consegue mudar o teu estado, né? Primeiro, mudando o estado de consciência, né? De desatrelar dessa forma automática que a gente está programado e você criar novas formas, né? Ter novas percepções de si mesmo através de um processo respiratório, né? Tanto de gerar energia, gerar calor, gerar oxigenação para o nosso cérebro, né? E com isso estimular as sinapses nervosas, o aumento da memória, né? Do raciocínio rápido, como você também pode relaxar respirando profundamente. Coisas tão simples, mas muito simples, mas a maioria das pessoas perderam a conexão da sua própria, de observar a sua respiração, porque está nessa pegada, né, do dia a dia, de tudo muito externo, e o yoga nos proporciona tantas ferramentas, o pranayama, a respiração é uma delas, para se conectar, né? Se conectar consigo mesmo. Grande GG, o Jerônimo, meu parceiro aí de missão também. Eu vou convidar Jerônimo, instrutor das antigas. Que quem não me segue, me seguir. E quem não segue o Rafa, seguir o Rafa. Que isso é bacana, assim, uma forma de vocês contribuírem com a gente. E é legal que, assim, eu fiz formação em antiginástica e tem uns trabalhos de parto onde a gente trabalha ajudando, ensinando as grávidas para, na hora do parto, que vão fazer parto natural, abrir o maxilar e respirar a respiração cachorrinho, que é aquela... para acelerar o processo do nascimento e olhar para cima, para não entrar no mapeamento ocular, não entrar em contato com o sinestésico, para não sentir mais dor, olhar para cima e ficar... Mas é bacana, porque, por exemplo, eu acho que a yoga tem várias questões. Eu sou professora de educação física, eu já dancei, então até 2 anos e pouco atrás eu estava com uma flexibilidade ótima, isso aí fui atropelada. Aí fui atropelada, outra realidade aconteceu. Eu tirei quadril do lugar, ombro do lugar, quebrei perna, estendi um monte de coisa. E aí você tem que perceber, isso é muito bacana, resiliência. Você tem que perceber que o seu corpo era tinha toda uma mobilidade e ele teve
toda uma parada, toda uma memória, toda uma adaptação. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, yoga não é para mim, né? Porque eu já sou mais idosa. Yoga não é para mim, eu não tenho flexibilidade. E eu queria que você falasse sobre isso, porque mesmo quando você tem flexibilidade, quando você sofre um acidente mais sério, você volta... Eu faço as aulas do... Dá vontade de chorar. Eu falo, cadê aquela Marta? O equilíbrio fica assim. Eu tinha um equilíbrio danado. O equilíbrio fica assim, eu não consigo parar nas posições. A posição de abdômen eu não consegui. O abdômen queimou. Então, aí o que você tem que fazer? Respirar e aceitar o seu limite. E eu queria que... Oi, queridos, que está chegando. E eu queria que você falasse sobre isso. Primeiro com você, a sua experiência, que quando você chegou, você encontrou limites. E como é que você ajuda o seu aluno a superar passar por esse processo de romper os limites, sabe? Então, você sabe que eu fui mordido pelo yoga, né? E uma das técnicas, todas as técnicas me davam um nível de consciência em algum setor, em alguma coisa eu percebia, né, que o puja, que era o poder da gratidão, que muito antigamente, hoje é moda falar gratidão, gratidão, mas a gente já tinha essa percepção da gratidão dos ancestrais e tal. Aí tinha o mantra, né? O poder do ultrassom. Aí tinha o pranayama, a captação de energia dos respiratórios, o kriya, atividade de limpeza. E aí tinha o asana. O asana eram as técnicas corporais. E para mim o asana foi algo assim fascinante, né? Eu tinha meus 20 e poucos anos. Asana são os movimentos, né? Os asanas são as técnicas corporais, né, ou posições psicofísicas do yoga, porque elas são técnicas que não é uma simples posição, ela é uma técnica que ela trabalha a capacidade do cérebro de se adaptar a determinada condição corporal. E isso cria milhares de sinapses nervosas, né? Ontem até a Poliana estava falando, a Poliana está aí, sobre esses caminhos que se criam, tem até um nome científico que eu não sei agora, mas são caminhos que se criam, novos neurônios se conectam e criam-se novas percepções, e isso vai se formar em rede por todo o nosso corpo. E o asana, ele é uma ferramenta incrível porque ele aumenta a percepção corporal e intracorporal. Você começa a sentir partes do corpo que você nem imaginava ter, né? E, consequentemente, mantendo uma regularidade, o asana, a técnica corporal, ela ajuda a dissolver travas e tensões do teu corpo e elas vão também aumentar a tua resistência, a tua flexibilidade, a tua força, né? Tudo numa sentada só, digamos assim, né? Então, o asana, ele tem esse poder. E às vezes as pessoas acham assim, mas é contorcionismo, mas porque é uma certa exibição, porque existem asanas muito poderosas. E a história do asana é muito incrível, né? Shiva, o criador do yoga, ele se identificava com a natureza ao seu redor e muitas dessas técnicas de asanas são os asanas que ele imitava a natureza. Alguns são elementos, né, da natureza, né, ar, enfim, vegetais, mas outros são animais. Então tem a posição do escorpião, a gente não né, fala Vrishkasana, né, e tantas outras. Mas tem essa consciência tão grande, né, de algo muito maior, que não é só físico, ele engloba todo um meio, né, toda uma condição fora de si, mas dentro de si. Ele chama o de fora para dentro e de dentro ele expande, né? Então é muito interessante assim, essa percepção do yoga. E o Shiva também, numa das suas formas, ele é o rei dos bailarinos. Então ele se movimenta conforme o ritmo do universo. E tudo é corpo, mas na verdade é essência, porque o corpo é só o nosso templo, né? A nossa manifestação aqui na Terra, né?
Sim. física, mas é muito interessante. E realmente, assim, o asana, ele é fascinante. E não é um exibicionismo, porque quem faz asana mesmo, de fato, é a consciência de si mesmo. Então, muitas vezes é um grande desafio consigo mesmo, né? De você parar numa posição de equilíbrio, ou numa posição de força, ou numa posição de resistência, porque você tem que estar presente em si mesmo. A sua respiração tem que ser coordenada, você tem que criar um ritmo respiratório que favoreça a sua permanência naquele momento. E você tem que ter atitude positiva, porque vai ter um desafio ali com você. Você ficar permanecendo numa certa posição, parece simples, parece fácil, mas vai fazer para ver qual é a sensação que você vai ter, né? Então, inclusive, o asana ele tem não só no asana, mas em todo o conceito do próprio yoga, um dos preceitos éticos que é a autossuperação, o esforço sobre si mesmo, em todas as coisas e circunstâncias. E o asana traz isso muito nítido, né? Porque o corpo físico, ele é algo que ele é cheio de limitações por si só, né? E a gente cria cada vez mais as limitações porque não consegue soltar ele, né? Não consegue abrir um pouco mais a nossa integração da mente, do corpo e das emoções para sentir o asana como realmente uma ferramenta de transformação, né? Que a gente se transforma ali fazendo um asana. Pelo menos eu me transformo, não sei cada praticante, né? Mas eu acho incrível, assim, o poder do asana é algo muito, 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 muito lindo, assim. E tem praticantes, inclusive o GG, que está aí, é um professor, um exímio executor de asanas, né? Ele faz coisas incríveis, né? E é claro que a gente quanto mais pratica, mais evolui, né? E por isso a disciplina e a constância do asana são fundamentais para você manter aí a evolução nessa prática. E outra coisa que eu acho que é bem legal, porque eu já fiz até aula com o Rafa, o Rafa tem uma característica que eu também tenho na minha aula, que é linkar as coisas, linkar. Porque muitas vezes o aluno chega e em alguns movimentos ele demora a pegar. E quando ele pega aquele movimento, quando ele consegue ter a paciência de se superar, ver que ele conseguiu o resultado e falar, agora, quando você chegar aqui fora, encontrar uma dificuldade, lembra disso, que demorou um tempinho, mas você conseguiu. Não desiste. Porque o que acontece? Muitas vezes o Rafa está dando um movimento e fala assim, agora tenta ir mais um pouquinho, não se acomoda. Força mais um pouquinho, respire e força. E a gente, muitas vezes, vem à mente assim, ai, tá doendo. Ai, eu não consigo. Ai, não posso. Eu não sofri um acidente. Eu sofri um acidente. Vem! Matar o pensamento. Presta atenção. Volta para a respiração. Mas que quando a gente se supera no corpo, porque na minha percepção, tudo é espiritual. O mundo físico só está dentro do espiritual. Mas se a gente for ver, a gente está aqui, vive 100 e poucos anos, a energia de vida já existia, a gente encarnou, a gente vai partir, a energia de vida continua existindo. Tudo é espiritual. O físico está incluído com uma experiência dentro do espiritual. Então, quando você pega e linka esse exercício que pode ser simples. Hoje meu braço está esticando aqui, amanhã eu consigo mais para cá. Amanhã eu consigo mais para cá. Eu, por exemplo... Tá hoje, bem, hein? Tá bem de flexibilidade. Hoje eu faço isso, mas assim, há 6 meses atrás eu ainda não fazia isso. Porque tinha rodado um pouco a vértebra, sabe? Aí o que acontece? De quanto eu não consegui botar no lugar, eu não fazia isso. Aí você fala assim, mas tem que ter paciência, gente. Vocês, você, Rafa, todo mundo, indiferente de poder social, status social, posição acadêmica, você vai encontrar desafios. Você vai encontrar ladrões de sonhos. Gente falando, você não pode, você não consegue, você não isso. Aí parece simples, mas quando você está lá ouvindo um professor, por isso que é bom a gente escolher com quem a gente se cola, com quem a gente junta. Porque, por exemplo, ele está lá falando, vai, Marta, você consegue. Isso, parabéns. Não aconteceu nada quase diferente. Eu, parabéns. Aí eu, porque a gente precisa dessa motivação. Aí quando a gente vem para a vida,
E a gente fica lá, vai, Marta, eu fico com o diálogo, você consegue, porque encontra pepinos, encontra desafio. E aí é como se a gente anda no fogo da vida, né? E essa hora, eu acho, Rafa, que o trabalhar de corpo ajuda muito, muito, porque você tem aquela experiência no corpo, você fala, cara, eu consegui, eu me dediquei, eu consegui. Aqui a questão de eu me dedicar, de eu ter um pouco mais de paciência, de eu me esforçar um pouco mais, igual no corpo, de eu me esforçar, de eu ir além, não fazer 1% a mais do que eu estava fazendo, que você começa a ver o seu progresso, que você começa a ter essa consciência do corpo, você começa a perceber que você tem uma nova postura na vida. Eu acho que é muito importante a gente perceber que o trabalho de corpo consciente, que nem o yoga, e também como certos professores fazem, porque não dá para generalizar, gente, falando que todo mundo faz igual. Não é assim. Mas quando você acha uma pessoa, por que eu trouxe o Rafa também? Porque eu acredito no trabalho dele e eu vejo que ele tem esse link de levar para a consciência de que você pode trazer, você acessa os teus limites, começa a ganhar autoconfiança para ultrapassar teus limites, e aí você vem para a vida e fala, ah, eu consegui na aula daquele cara, aí vou conseguir aqui também. meio por aí, né, Boa, Rafa? Sim. boa, Eu acho boa, que é muito boa. isso. Amei, Uhum. amei essa tua analogia, né? Eu acho que esse é o fundamento, né? E, como eu falei, para mim, yoga é uma filosofia de vida, né? Nem sempre a gente consegue seguir tudo à risca, mas também tá tudo certo. A gente tem que saber se adaptar e que tudo são momentos. Mas eu acho que a resiliência, né? A você manter a continuidade, é isso que faz a diferença, né? Como eu pratico há 22 anos, talvez para mim, né, eu tenho o meu nível de consciência e sei o quanto que o yoga me ajudou, né, a uma série de coisas. Então, inclusive essa coisa da determinação, né, que você sabe que parece que não tem nada a ver, você tá ali fazendo uma posição e indo um pouquinho a mais todo dia, e todo dia vencendo seus limites, né, superando ali, dissolvendo suas travas, mas isso vai refletir em todas as áreas da tua vida. A gente pode nem achar isso no primeiro momento, mas ela acontece, né? Inclusive, pessoas que começam a praticar yoga, é até interessante. Pessoas de fora olham assim para elas e dizem: você está diferente? O que você está tomando? Porque existe uma transformação, né? O asana, o pranayama, o mantra, qualquer que seja a técnica, ela realmente ela vai te dar essa percepção de que você pode ir melhorando aos pouquinhos, cada dia fazendo um pouquinho melhor, tendo essa resiliência, né? Mantendo essa porque cada dia que você faz um pouquinho, você aprende um pouquinho mais. E daí você vai mais um pouquinho. Não precisa aprender tudo mesmo, mesma hora. Tem gente que é ávido, que vai lá e se esforça mais. Mas eu acho que isso é muito característico, assim, sabe? Porque é como eu falei, né? Você pratica, quem pratica yoga mesmo, faz yoga em tudo que faz. Yoga não é só ali, né? Na prática, sentado e tal. Tudo, né? É a relação com as pessoas, né? É o karma yoga, né? A coisa de você fazer pela ação de fazer, né? Em vários aspectos. Então, você pode estar lavando louça, se concentrando, fazendo yoga, né? Que também é karma yoga, você está fazendo um certo trabalho ali. Então, só que é a sua devoção, é a sua atenção, é a sua vontade de estar sempre ali evoluindo um pouquinho, fazendo um pouquinho melhor, aprendendo com aquilo que você está fazendo, aprendendo quais são, observando a si mesmo o que está ocorrendo. Então, é isso, né? Tem muitas coisas aí que são bem fascinantes, mas a ética, né? Esses preceitos que a gente não sabe, mas existe, tá lá, tá inserido, né? Como o contentamento, né? Que é algo que você faz e que você acredita que tá legal, tá bom, mas não precisa ficar só naquilo. Porque você falou, mas eu falo sempre, por exemplo, no asana, você tem que se esforçar.
Se não tiver esforço, não tem resultado. Não tem. Se você ficar no confortável, pode até ser bom, mas é ruim, porque você não vai evoluir. Não tem progresso. Não vai, entendeu? Então você tem que sair da zona de conforto, mas conscientemente, dentro das suas possibilidades, dentro dos seus limites. Você não precisa forçar, né? Porque não adianta, se você não está preparado organicamente, né, ou fisicamente, cada um vai ter a sua percepção, você querer fazer algo que tenha muito mais intensidade, que seja muito mais exija muito mais. Primeiro você vai se preparar para aquilo, para chegar naquele nível, né? E isso é para tudo, tanto um nível físico quanto um nível mental, né? Mas, e aí você falou outra coisa que eu achei interessante, que agora eu lembrei. Você falou, porque a mente fica te dizendo, né? Não, o que você está fazendo aí? Não, porque não, assim não vai dar certo. Não, quando você tiver aquela condição, vai ser... E é o sabotador, né? A mente é muito sabotadora. E o yoga, ele traz essa observação da mente, que é um macaco inquieto, né? Que parece que, além de ser um macaco que já é inquieto por natureza, parece que tocaram fogo no rabo dele. Então ele está sempre a milhão. A mente é assim. E o yoga, ele traz essa percepção da mente, a observação, que nada mais é que o tal do ego, né? O ego que está sempre ali querendo tirar a gente do estado de presença, ou criando situações futuras, ou observando coisas do passado, porque o ego ele não existe no agora, né? Porque ele tem que estar achando desculpa para existir, porque o ego é para nos proteger, afinal de contas, né? É uma programação antiga que a gente tem, está lá no nosso sistema reptiliano, que ainda não conseguiu avançar e que os yogins acreditam que a prática do yoga vai transformar todo esse sistema, né, de expansão de consciência. Por quê? Porque, cara, o ego é uma chatice. Ou ele está dando justificativa pelo aquilo que você não conseguiu fazer, ou ele está arrumando coisinhas para dizer assim, quando você chegar aqui, aí vai dar tudo certo. Mas não, mas fica quieto aqui, ó. Melhor você ficar aqui na sua zoninha de conforto, tá tudo bem aqui agora. Tá. Então, e o yoga, ele tenta transmutar essa percepção da mente, né? A mente inquieta, para quê? Para você aquietar e observar. Porque não é que você vai controlar o ego, não, o ego é importante, a gente precisa tê-lo. Mas como que a gente consegue adestrar ele? Porque é que nem um cavalo puro sangue. Você já viu um cavalo puro sangue? Você olha aquele bicho vigoroso, brilhoso, musculoso. E quem que monta nesse bicho? Não monta. Porque o bicho, ele é selvagem. Então, a gente tem que ter essa percepção, só que é o adestramento, né? Aí você vai lá, consegue adestrar e aquele bicho vira sei lá, vai pra corrida, ou vai... E é isso. E a gente é assim, né? Eu acho até legal, eu nem curto muito essa palavra adestramento, porque parece que tem controle. Mas nem é adestramento, é consciência, porque você observa as vozes, mas você não alimenta elas. Tipo assim, não é que você chega e fala as vozes não existem, porque todo mundo passa por isso, né? Mas você observa e fala, é como se você fosse um observador. Você observa e fala, mas eu não vou dar atenção, eu vou voltar a consciência para o meu corpo novamente. Eu vou voltar a consciência para a minha respiração, porque isso é bacana, a gente sempre tem escolha, né? E quanto mais você trabalha, porque assim, gente, às vezes quando a gente fala de espiritualidade, energia, parece mó papo de doidão, né? Assim, isso ainda existe ainda esse pré-conceito, né? Mas bora lá, vou dar um exemplo aqui. Temos aqui um celular, né? Que nada mais é do que uma caixinha. Concorda comigo? Isso aqui nada mais é do que uma caixinha. Se eu ligo essa caixinha e uso um código, porque o nosso número de telefone é um código, se eu ligo um código, eu vou acessar uma pessoa ou vou acessar um local. E como é que eu acesso? Nesse momento eu estou acessando a imagem do Rafa, falando com o Rafa por energia.
está vindo, ele vem acessar o meu Instagram, a energia do aparelho dele. Chegou, a gente vê a energia? Não. A gente toca a energia? Não, mas a energia está aí. Ah, eu não acredito em energia. Então, meu querido, para de usar celular, porque tudo atualmente se move por energia. E aí Martinha, só para dar uma ilustração no que você está falando da energia. Ah, mas a gente não vê energia, então põe o dedo na tomada. Você não vê a energia, mas você vai sentir ela. De algum jeito, ela vai estar presente. Uhum. E a gente acha que a gente é só isso, né? Mas nós temos a energia sutis do corpo. Tem a bendita foto quilha, que você bota lá o teu dedinho em alguma parte e você pode ver como está a energia da tua aura. Mas a gente fique sabendo que a gente tem corpo sutil, corpo etéreo, corpo emocional. As emoções, muitas vezes você tem um trauma ou algum problema e não está no teu corpo físico. Aquilo ficou registrado no teu corpo emocional. Se você não trata no corpo emocional, a coisa muitas vezes não soluciona por isso. Temos corpo mental, corpo energético, corpo espiritual, corpo cósmico, corpo divino. Divino é aquele corpo que está beleza, cheio de luz. Mas, para vocês entenderem... Um dia a gente chega lá, né, Martinha? Adorei. Ah, tá aí, meu amor. Deixa eu já vou ler aqui que mandaram para a gente. Quando a gente trabalha a asana, as respirações, você não está trabalhando só no teu corpo físico, você está atingindo todos os seus outros corpos. Quando eu calo a boca de um pensamento e volto para o corpo, eu estou atingindo todos os meus outros corpos. Porque é bacana a gente ter ideia. Hoje a gente vive numa sociedade que eles fogem do relaxamento, que é tão importante, fogem da consciência em si. E aí, você, quando tem esse entendimento, que quando você para relaxar, você está relaxando o teu corpo físico, o teu corpo sutil. Quando você respira com consciência, você se conecta com as energias superiores e com isso você começa a brilhar. Quem brilha não pega, você fecha a tua aura. Às vezes, eu já tive um amigo que estudava fotoquímica e tinha gente que tinha a aura aberta. E tinha parecia amendoins atacando, sabe? Energias que estão por aí soltas, que, digamos assim, não são lado negro da força, que muitas vezes ataca. E o trabalho, porque a gente pensa, eu não sei porque senti que era para falar, o trabalho de yoga é muito mais profundo. Porque ele vai numa coisa assim, você tem a consciência, você se conecta, você está respirando, não adianta você assim, respira fundo, você... Não, puxar o ar. Você vê um bebê, é uma onda, né? Barriga, diafragma e tórax. Barriga, diafragma e tórax. O bebê acabou de nascer, olha a barriga de um bebê, faz essa onda aqui. Aí a onda é o contrário, né? Então é como se você tivesse um diamante, que é o ar, e você não está valorizando, porque esse respirar vai para todos os seus corpos sutis, contribui com todos os seus corpos sutis. Também, né? Assim, deixa você... Tem uma moça que aconteceu algo parecido comigo agora há pouco. Percebi que estava ficando mais ansiosa, respiração ofegante e vontade de chorar. Parei, lembrei das respirações que faço no yoga com Rafa e me controlei. Olha que bacana! Gratidão por chegar e compartilhar, né? Ó, sempre procuro perceber... A Alessandra, né? A Ali, a charada Ali. Ei, Ali, obrigado por comentar aí, né? Isso. Que legal, é isso, né? Que a gente percebe que são ferramentas, que a gente consegue realmente... Você estava falando de energia e tal, e às vezes parece papo de louco mesmo, mas não é. Energia é para tudo é energia. Quem não acredita em energia vai estudar um pouquinho, seja para neurociência, seja pelo que for, seja pelo yoga, seja por terapia, seja por que for. Aqui energia existe, tudo é feito de energia, né? E o yoga, ele tem um lance que para mim ele serve muito. Ele parece que ele te blinda de determinadas coisas, né? Primeiro porque você começa a criar uma consciência. Com essa consciência, você começa a tomar decisões. E essas decisões, você começa a criar novos hábitos. E esses hábitos, você começa a ter novos comportamentos. E esses comportamentos
transformam a tua vida, né? Então, por exemplo, quando você se intoxica menos com comida, com seja lá que substância for de fora, você começa a ter mais saúde. E isso é energia. Ah, mas que... Não, porque você vai começar a se blindar com determinadas situações, você vai ter outra, né? E cada um no seu nível de consciência. Cada um coloca a crença que quiser, sem problema nenhum, né? Então, existem alguns que têm mais... São mais esotéricos, outros menos, outros mais naturalistas, outros mais cientistas que querem as respostas daquele jeito. Mas o fato é que realmente a energia existe em tudo. Tanto que tudo que existe é um átomo. O átomo é feito de energia, né? E aí, daí por diante. Então, e tudo isso está em movimento, se transformando a toda hora. Nada está... Né? A única coisa, um jargão que existe, que eu gosto muito, a única coisa... a única coisa permanente é a mudança, né? Então, é isso. É a gente entender que realmente tá tudo aí na volta, se transformando, fugiu a palavra agora, mas, enfim, eu tenho essa percepção aí, e o yoga, ele para mim, ele tem essa coisa da blindagem, sabe? De você perceber o que está acontecendo e conseguir mudar o estado o mais rápido possível. O yoga, alguns, né? Cada um com o seu nível, tem mais ou menos controle de si mesmo, que é o único, talvez, controle que a gente possa ter, é um pouquinho de controle de si próprio. Porque externamente ninguém controla nada, né? Então, é isso aí. É aquela coisa, aconteceu um monte de coisa, eu falo, o que eu faço aqui? Eu respiro, eu mando pra puta que pariu, eu saio correndo. O que eu faço aqui? Porque é muito importante, não existe uma regra, sabe? Não existe uma regra. Mas assim, gente, eu acho que tem uma coisa que é legal pra gente também ver. Eu e o Rafa, eu acho que a gente não combinou isso que eu vou falar, mas eu acho que a gente tem um propósito parecido. Qual é esse propósito? Eu penso assim, qual é o teu propósito na vida? Eu nasci para ser feliz. Eu acho que o Rafa também. Quando a gente quer ser feliz, existem ferramentas, existem técnicas que auxiliam a gente a ser mais feliz. Porque faz com que você tenha consciência. Felicidade, não estou falando jargão, nem nada contra dinheiro, nada disso, mas a felicidade é algo interno. É tudo, amanhã eu ia fazer uma degustação e descobri que um grande amigo do meu pai, que eu gosto muito, faleceu, e amanhã é a missa de 7º dia, a moça ficou enrolada, esqueceu de avisar, então não vou fazer a degustação que eu ia fazer com vocês, porque eu vou à missa, assim. E eu fiquei pensando, o que a gente tem na vida? A gente tem o momento presente, né? A gente tem o hoje. Por mais que você tenha planos, você não tem controle de quanto tempo você está vivo, mas você pode ter controle de ser feliz aqui e agora, com o que você tem na mão, de parar de criar momentos ideais, né? E assim, eu acho que o Rafa tem um material, ele tem um jeito de ser, porque não é só yoga, tem a própria energia dele, sabe? A gente é a contribuição com a nossa própria energia. Ele tem um jeito de ser bem cheio de luz, bem bacana. E o que ele pode oferecer, que é a yoga, ele oferece com a própria energia dele, com a assinatura energética dele. E eu também, o que eu tenho a oferecer? Essa consciência de espiritualidade na prática, mas não assim, não, gente, vai ganhar mais dinheiro, vai sim ter bons relacionamentos, mas vai aprender a se conectar. Em vez de você ir num médico pensando assim, eu vou porque ele tem doutorado em Harvard, não sei o quê, observa, se você se conecta com você se conecta com tudo, em primeiro lugar. E aí você não vai ficar preocupado com o tendencial, você vai ver se aquela energia da pessoa é contribuição para você. Isso vai evitar muitos problemas, porque a gente, às vezes, olha o externo, fala, essa credencial, tá com essa gravatinha, tá isso e aquilo, então é legal. Aí, literalmente, porque você não para, todo mundo tem um saber, mas a gente não entra em contato com o nosso saber, a gente não para perceber além dos olhos, para sentir as energias da pessoa,
Então, por que eu estou falando isso? E tanto eu quanto o Rafa queríamos dar um presente para a galera que está aqui, né? Porque a gente acha que ser feliz é importante e a gente quer mostrar os caminhos que a gente acredita que pode fazer as pessoas felizes, tá? O meu vai ser depois, por causa disso que eu ia oferecer amanhã, mas o Rafa vai falar com vocês também, porque assim... E, gente, mas não importa o amanhã, Martinha, importa é a sua intenção, minha querida. Então não tem problema se não vai ser amanhã. Quem quiser, ela vai conversar com a Martinha e vai abrir a mente, né? Quem curte esse lance, né, da espiritualidade, porque existem, né, as conexões, eu acredito muito isso naquilo que a gente se identifica, né? Então, ela é toda carinhosa. Eu conheci ela contando uma história, olha só, olha o que é essa mulher. Ela estava contando a história do nascimento de uma lagartixa. Você já viu isso? Olha a conexão que ela tem com a natureza. Isso é espiritualidade, né? É nisso que eu acredito. Então, assim, cara, ela tem uma conexão com a natureza que ela fala com a lagartixa. Ah, mas então ela é maluca. Então, assim, mas não é. É porque isso é a essência de cada um. Cada um é muito autêntico. É como ela falou, cada um tem a sua assinatura, né? Então, é essa identificação. Né? Então, é lindo isso, a gente poder estar contribuindo, cada um do seu jeito, né? Realmente querer, né, tá aqui para distribuir. Meu botão aqui tá ligando. Deixa eu parar aí que eu vou. Tá, esqueci de botar no offline aqui, meu filho me deu uma ligadinha. Mas agora ele vai continuar ligando, assim. Amor, dá uma ajudinha aí, fala para ele que eu tô na live. Então é isso, né? Essa coisa, você falou, para mim eu acho muito importante que a gente entenda que somos seres únicos, né? Somos e temos que ter a nossa autenticidade. É claro que a gente vai pegar um pouquinho de fora, vai aprender muitas coisas, mas isso tem que estar coerente com a nossa essência, né? A gente tem que ter essa coerência e a gente tem que aprender a filtrar. É uma coisa que eu falo, inclusive, no Yoga Nidra, que é a parte do relaxamento. Depois que eu puxo bastante a aula no Asana, tem a parte do Yoga Nidra, né? E eu falo assim, agora vem a recompensa de você ter se esforçado tanto, né? Mas permaneça lúcido, acordado, filtrando e assimilando o que nos convém. Porque a vida é assim, você vai ver de tudo um pouco e você tem que se identificar com as coisas que lhe fazem bem, ir atrás daquilo, se juntar com essas pessoas, entender aquilo, e sabe, e o ser feliz é você andar por aí. Você não vai estar rindo todo dia, vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você vai estar até com raiva. Você é ser humano. Só que você tem a oportunidade de manter a ordem interna, por mais que seja desafiador, através de um processo respiratório, através de conversar com a lagartixa, através de ir se abraçar numa árvore, de mexer na terra, de dar um carinho para um animal, de conversar com sua família, com seus filhos, com a sua mulher, com seu esposo, sei lá. Mas é isso, sabe? É aproveitar mais o momento presente. Porque a única coisa que vale a pena é o momento. É o momento. O resto é consequência dele. E assim, e sim, dinheiro é bom, galera. Ninguém vai estar fazendo aqui apologia. Ai, que não. Mentira, porque é uma energia também. Isso nos proporciona um monte de coisa legal, inclusive ajudar mais os outros. Né? Mas ajudar é o fato. É contribuir que é o lance. Né? É você estar aqui para ser o que você veio ser. E, né, a Marta falou que é para ser feliz. Eu também vou ser feliz, você de tudo um pouco, né? No momento que eu estiver por aqui. Exatamente, exatamente. Fala um pouco das tuas aulas, Rafa. Bom, então, quem tá aí não me conhece, né? Eu sou Rafa Branco, Yoga Trainer. E as aulas são ao vivo, online, pelo Zoom, uma plataforma de videoconferência, onde a gente tem lá aulas todos os dias, né? Mas normalmente tem as turmas, 2 aulas por semana, aulas de 45 minutos. E quem nunca praticou yoga e tem interesse,
é só me mandar o direct. Primeiro tem que começar a me seguir. Se não me seguir, nem me pede nada, A né? mim também. E segue e também quem está aí na live aí não segue a Martinha, né? Pô, ó, tá aí ela, fez toda essa gentileza, foi super generosa, querida, me convidou para ter um papo aqui. A gente não combinou nada, ela disse: "Ah, Rafa, vou falar espiritualidade de yoga". E eu: ainda falei assim para ela: "Ah, mas tu não queria falar sobre asana?". E eu falei: "Ah, então vai assim mesmo". E olha que papo legal, eu gostei muito, né? Então, quem não segue a Marta, segue a Marta. Quem não segue o Rafa, segue o Rafa. Se você gostou, é claro. Se não gostou, tudo bem. Pode fugir aí e tá tudo certo. A gente não vai fazer mal, não tem problema nenhum. E quem quiser fazer aula comigo, me manda um direct que eu vou estar dando aí uma aula. Primeiro você tem que fazer a primeira aula. Se você fizer a primeira aula e aguentar, aí você vai ter um segundo presente. Mas primeiro é uma aula. E a Marta também tem uma mentoria que ela faz, né, dos sete chaves. Sete chaves. Mas não sei porque várias pessoas confundem com 7. E, gente... Desculpa. E ela tem umas chaves bem legais aí para quem tiver interesse aí. Fala um pouquinho agora você, minha querida. Lá no minha bio tá meu grupo do Telegram, porque eu estava querendo fazer até com vocês uma degustação no Zoom, porque eu acho que tem algumas chaves que dão viradas na vida da gente. Ontem, quem não sabe, eu fiz até um trabalho de uma live sobre pai, sabe? Eu sei que às vezes as pessoas têm umas dificuldades com pai, com mãe, mas a gente vai trabalhar receber a vida do pai espiritual. O pai físico pode ser porra louca, ter ferido até a gente, mas a gente tem esse entendimento maior para ser feliz. Não é entendimento maior para achar que você é superior ao seu pai, você é um namastê e não erra. Não é isso, gente. É saber da nossa humanidade que tem pessoas que passaram por coisas que não conseguiram curar. Porque às vezes é de uma época que nem tinha o conhecimento que a gente está tendo. Então, muitas vezes, a gente ter essa visão espiritual é ter mais compaixão também. Não significa que é estar perto daqueles que nos ferem, mas é entender que no processo de evolução todos vão chegar lá. Mas alguns, às vezes, perdem uma encarnação com uma visão menor e está tudo bem. Você olha para você, é o teu trabalho também de evolução, de uma consciência maior, de ir buscar os seus objetivos, mas ir buscar com essa visão espiritual. Quem eu vou me associar? Qual vai ser o resultado disso na minha vida? Porque às vezes você quer algo que vai te fazer mal. Você tem que parar para pensar qual a consequência do meu desejo? É desejo de ego ou é desejo de alma? Começar a perceber isso, equilibrando a vida. Você não é um ser só que trabalha, um ser só que tem filhos. Você é um ser. O Rafa, ele agora está na identidade professor. Depois, quando ele for dar uns beijos, uns agarra na Ali, ele vai ser a identidade amante. Aí ele vai pro social com os amigos e não Ela vai... já está se rindo toda aqui, ó. Ela está se rindo toda já. Ele vai ter identidade marido, ele não vai dar os pegas que ele dá na intimidade. Então, a gente tem várias identidades. Entende? Então, a gente perceber isso e sair da identidade. Se você só fica... Não, o Rodrigo, né? Se ele só ficasse na identidade Rodrigo, quando ele vai para ser seu aluno, ele tem que ser seu aluno. Não tem que ser o professor. Então, a gente ter essa percepção e saber fluir pela vida com ferramentas que vão te auxiliar. Mas então entra lá no grupo do Telegram, gente, que está aqui na minha bio, que eu vou convidar vocês para uma degustação bem bacana num outro momento, mas aí eu falo quando, tá bom? Show, então, minha querida. Você que falou ali, né, só para me veio aqui, é o amor, né? Você falou assim, eu acho que é isso, né? Você é uma pessoa que fala com amor, né? E eu acho que o amor é uma coisa que transcende, né? A gente um dia, quem sabe, vai conseguir conectar o tal do amor incondicional, né? Primeiro a gente tem que aprender a se amar. Primeira coisa. Se ame, né? Você se amando, você consegue amar o outro, e quando você consegue amar o outro, você talvez consiga um dia, né? Eu busco isso, né? O tal do incondicional, né? Porque às vezes a gente fala, a gente tem até vê coisas, né? Como você falou, o pai e tal, às vezes tem problema com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão, ou com não sei quem. Mas, cara, tem que transcender essa história, né? E tem que ultrapassar isso para um outro nível de consciência.
né? Então, acho que a essência é o amor, né? Independente daquilo, porque nem sempre é só aquilo, né? Talvez tenha acontecido alguma coisa ali sem a gente saber o porquê, e tem coisas que a gente nem precisa saber o porquê, e que mande para o universo, que ele resolve. Mas é o amor, eu acho que você é uma pessoa que tem essa palavra aí, o amor, tá? Muito, muito obrigado aí pelo carinho, pelo convite, tá? Fique com Deus aí, tamo junto na jornada. Com certeza. E, gente, não fique triste que a gente, de repente, aqui flui tão bem que a gente, de repente, marca uma outra coisa. Que foi tão gostoso, eu que agradeço. Eu acho que, assim, o que você vê em mim é o que você é, né? Que a gente acaba sempre, assim, encontrando... Rafa, esse aqui é meu namorado, o Wilson. Que tá também... Ei, grande Wilson! O Rafa falava várias vezes, cadê o Wilson? Eu falei, tá fugindo da aula. Ó, ó, a Ali estava ali em cima e agora o Wilson está aí embaixo, ó, viu? Eles estão aí conectados com a gente também. Agora é conectada. Gente, ó, super gratidão. Mais uma vez, quando eu baixar, eu faço um textinho. Se você achar que isso, se a live foi contribuição, depois marca outras pessoas. Não esquece que está aqui, que não está seguindo o Rafa, segue o Rafa. Quem segue o Rafa e não me segue, me segue. Vamos equilibrar o dar e receber, né? Rafa, gratidão mais uma vez. Foi maravilhoso estar com você esse tempo, tá bom? Ó. Obrigado, minha querida. Beijo no coração aí. Tudo de bom. Obrigado, pessoal, pela presença. Obrigada, galera. Tchau, tchau.